uma honra ter você aqui falando sobre esse assunto nesse momento, tá bom? Quero só acrescentar que é para a gente um momento, adoro você falar que é o sábado de aleluia, eu acho que é um sábado de luz mesmo, e aproveito para falar que junto com a sua palestra, a gente também está lançando um trabalho de mais de um ano, que a gente tem feito para colocar esse site no ar, e onde a gente deu a gente privilegiou o conteúdo. Então, convido todos vocês para conhecerem, é healing.com.br, a gente deve lançar mais nas próximas semanas, mas eu já queria dividir com vocês essa novidade, tá bom? Muito obrigada, que tenhamos todos uma excelente palestra. Obrigada, Rosana, é sua vez. Obrigada, Lu. Acho que agora eu estou, né? Obrigada, Lu. Para mim é uma alegria poder estar aqui, né? E falar um bocadinho, né? Então, eu que agradeço esse espaço, né, da Blossom, né, de nós estarmos aqui. Infelizmente, também nem estou olhando mais meu celular, que está bombando de mensagem de povo que não conseguiu entrar, infelizmente, mas assim, a gente está vivendo essa questão, né, com a internet e tudo. Então, eu só tenho a agradecer, tá certo? Bom, então, vamos lá, porque deixa eu começar aqui a compartilhar a minha tela, né? Então, vamos lá. Aqui. Porque, assim, quem me acompanhou, né, quem estava me seguindo, assim, meio nos bastidores, sabe que eu tive uma passagem de flash pela Inglaterra agora no mês de março, né? Então, eu tinha programado uma temporada de 3 meses, né? E ano passado foi um ano assim muito movimentado para mim. Eu viajei demais, ensinei demais. E eu cheguei no final, teve os livros também. E eu cheguei no final que eu estava exausta, mas eu sentia que tinha dado, né? Eu sabia que tinha acabado um ciclo profissional para mim. E como eu tenho me envolvido com o autismo, eu quis tirar um tempo na Inglaterra para me recolher e escrever sobre o autismo, né? Então, esse é o meu grande foco. Mas tinha grupos para ir, né? Então, logo na segunda semana de março, eu estaria recebendo um grupo e eu fui para a reunião da Associação Britânica de Florais. E até então, nós achávamos que, assim, bom, o Brasil tinha saído do carnaval, estava tudo bem, meu voo foi pelo Rio, fiz autógrafo do livro no Rio, e mais ou menos tranquilo, né? As pessoas achando normal, não, é na Europa, parará, o Covid, parará. Viajei. Quando eu cheguei no aeroporto de Heathrow, gente, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, tá certo? Alguma coisa assim, porque pela primeira vez, em todas as vezes que eu fui para a Inglaterra nesses últimos anos, eu fui a sexta da fila, só tinha assim 5 pessoas na minha frente na fila da imigração. Ninguém. A imigração vazia, aquela fila da imigração que para quem tem passaporte brasileiro, né? Era uma loucura, a gente às vezes passava mais de uma hora na fila, não tinha ninguém. Bom, aí eu já comecei a ficar assim meio estranha, né? E aí fui passando pelo aeroporto, vazio, saí no desembarque, muitas lojas fechadas, só alguma conveniência, alguma coisa assim para comida, mas a maioria fechada. E aí, quando eu peguei o ônibus para levar para a cidadezinha, que eu costumo ficar, e quando ele fez a rotunda, né, o balão para sair do aeroporto, a primeira coisa que eu vi foi Gorse, né? Gorse dos Florais de Bar. Mas a Gorse, ela estava tão viva, que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, mãe, quanto arbusto de Gorse, né? E
E assim, em plena florada, tá certo? A florada maravilhosa, florada assim, brilhante, chamando a atenção. Por quê? Por que que para mim foi novidade, tá? Porque eu viajei dia 9 de março. Dia 9 de março, normalmente, o Cherry Plum está bombando, né? Então, a gente só vê florada branca, quer dizer, Cherry Plum começa a florescer no final de fevereiro e, normalmente, ela está dominando. E aí, quando o ônibus pegou a estrada que eu olhei, as cherry plums estavam lá ainda, com uma florada assim já meio passada, mas quem estava vindo com todo vigor era gorse, né? E aquilo ficou assim na minha cabeça, né? Eu falei, nossa, gorse está vindo mais cedo. Eu falei, porque é Páscoa, é época da florada máxima de gorse, é agora na Páscoa, tá certo? Então, o Dr. Bach costumava preparar a essência floral um pouquinho antes dela atingir o máximo, quando ela ainda não está exalando tanto aroma, tá? Bom, aí fui para casa, eu iria ficar dessa vez, né? Eu ia ficar na mesma cidadezinha do Bacenter, né? Consegui um local legal para ficar e ali já fui, eu tinha um encontro para ir no final de semana, né? O encontro da Associação Britânica de Florais. E a partir da minha chegada, as coisas começaram a ir muito rápido, porque eu ia viajar na sexta, eu tive quarta-feira para chegar, fazer algumas comprinhas. Na quinta-feira, eu fui andar em Wallingford, porque o grupo iria chegar na outra semana e eu queria ver qual a margem era melhor andar. Eu ia fazer as caminhadas que o Dr. Bach fez. Eu falei, deixa eu passar aqui, deixa eu ir a Wallingford primeiro, para caminhar ao longo do Thames. E ali, gente, se nós hoje estamos tendo este encontro, foi por causa desta minha caminhada, tá? Porque eu estava andando ali perto, na região de Wallingford. Wallingford é uma cidade muito antiga, né? Século XI, século XII, teve muitas batalhas de vikings e castelos, ruínas ali. E aí eu vi, não tinha muitas árvores, tá? Mas eu encontrei um aspen tão antigo, que eu tive dificuldade de reconhecer. Então, não sei se todos já são terapeutas florais, se conhecem os florais de Bach, mas aspen é um floral para o medo do futuro, para o medo do desconhecido, para a incerteza com relação ao que virá, tá certo? E naquele dia, eu olhei aquela árvore e o tronco muito grande, com as ranhuras diferentes, achei que fosse willow, mas aí eu vi uma coloração meio prata e eu falei, não é willow isso. Aí fui olhando a árvore para cima e consegui ver os galhos mais jovens, né? Com a cor característica e com os códigos, porque o tronco de aspen ele tem umas marcas que parecem códigos, tá? Bom, aí eu fiquei hiper emocionada porque ainda por cima estava em flor, né? Então dava para ver os catkins lá em cima, tá? Bom, e aí ali naquele trecho, né, tinha só pine, que é um floral para culpa, e willow, que é floral para vitimização, né, para a vítima. Bom, duas essências também muito significativas para toda aquela região e para tudo que nós estamos vivendo hoje, né? E aí voltei e as coisas começaram a andar muito rápido, muito rápido. Então, para vocês terem ideia, eu cheguei numa terça, na outra terça eu estava fechando a passagem da volta, tá? E eu, graças a Deus, eu comecei a falar, né, com a Ana Cris e com o Denise, que eu consegui voltar, né? Eu consegui voltar e fui muito abençoada. Foi tudo muito rápido, né? Antes de eu sair em Wallingford, os supermercados já estavam com prateleiras vazias, né?
E então eu cheguei, né, tão rápido quanto fui, e eu fiquei assim um tempo sem conseguir assim, cair a ficha mesmo do que tinha acontecido, né? Mas à medida que eu fui me adaptando, eu fui percebendo o que eu tinha visto, né? Porque o que eu tinha visto é a mensagem de hoje, né? Esperança no futuro, tá certo? Então, eu fui recebida por gors de montão e encontrei um aspen assim que gigantesco, como eu nunca tinha visto. Os aspens, eles não duram muito, né? Teoricamente. Então, esse exemplar era um exemplar assim que fugia, porque normalmente a gente vê bosques de aspen novos, tá? Mas essa árvore era única e ela devia ter mais de 100 anos, com certeza, uns 150 anos. Então, o que isso nos diz? Que é para ter esperança no futuro. Porque o futuro que a gente conhece aqui, ele ainda pode ser, né, muito longínquo, tá certo? E aí, quando caiu a minha ficha, escrevi no blog, mas aquilo ainda tinha alguma coisa. Eu fui fazendo serviços aqui em casa, aí um belo dia me deu aquela coisa assim, não, eu preciso falar, eu preciso colocar a importância dos florais de Bach para esse momento. Por quê? Porque na Inglaterra, as pessoas têm um livre acesso aos florais de Bach, né? Nos supermercados, nas farmácias todas. Então, diferente aqui do Brasil, normalmente as pessoas compram os concentrados para ter em casa. Só que o uso dos florais de Bach lá é um uso mais doméstico, eles não têm essa abertura, eu digo assim, esse jeitinho que nós temos aqui no Brasil de estar colocando os florais nas escolas, nos centros sociais e também, né, agora com a legislação no SUS. Eu falei, nossa, mãe, as pessoas precisam saber o que elas têm nas mãos para enfrentar esse tempo. Porque, deixa eu ver aqui, porque você não está indo. Né? Quando a gente vê toda essa questão do Covid, né? Primeira coisa é saber o que está acontecendo, né? Porque eu acho que muitos dos que estão aqui hoje já ouviram falar da conjunção Plutão-Saturno, já fizeram a meditação no portal 44, né? Então está todo mundo já assim um pouco mais consciente do que está acontecendo. Mas nem todo mundo tem essa consciência, né? Porque o que está lá em cima está embaixo, né? Nós precisamos ver a coisa não só no nosso nível, mas no nível do cosmos, tá certo? E uma das coisas que eu aprendi quando eu ainda estava na Petrobras, ainda era engenheira da Petrobras, é que tem coisas que a gente ainda não chegou para explicar. E a astrologia é uma delas. Então, por mais que a astrologia seja totalmente furada em termos astronômicos, né, existe algum saber que nós ainda não chegamos lá, mas que aquilo eu digo assim, não que se comprove, mas você tem evidências de que aquilo funciona, tá certo? Então, o que está acontecendo, né, e o que veio acontecendo, que nos trouxe o Covid, né, é que Plutão, que é o regente de Escorpião, e aí, com seu irmão Júpiter, um deus poderoso, muito poderoso também, ele entrou na casa de Capricórnio, né, que é um signo que tem muito a ver com estruturação, legislação, né, todo o nosso lado correto, formal, leis, política, geopolítica, etc. E tal, tudo que está muito estabelecido. Tá? E Plutão é um deus que a gente não negocia.
né? Então, eu, há alguns anos, escrevi sobre o Joe Black, que é o personagem do Brad Pitt, no filme O Encontro Marcado, e o Joe Black é a morte, né? E quando Plutão vem, entra na nossa casa, e aqui entrou no signo de Capricórnio, ele não negocia, ele quer que a gente mude, porque morte é transformação e pronto. O jeito que você vai mudar não importa, tá? Se você ficar resistindo muito, vem a dor, né? Então, quando Plutão chega, nós vamos ter mudança. E mudança, né? Para você mudar de um jeito de ser para o outro, isto envolve uma morte, né? Então, um passo de você deixar para trás um jeito de ser para passar a ser de outra forma, né? Então, quando Plutão chega em Capricórnio, ele está pedindo para a gente mudar tudo que estava estruturado. Os sistemas, sistemas de crença estruturados, né? E aí, que os astrólogos sempre dizem, né, como Plutão foi descoberto em 1930, já trazendo guerra, toda vez que Plutão entra no novo signo, traz uma guerrinha, tá certo? E aí, quando Plutão entrou em Capricórnio, né, nós começamos a ter mais questões, né, com, né, Síria, Estado Islâmico e tudo mais, mas também começamos a romper. Plutão é um planeta que tem a ver com as águas, né? Então, magnetismo, água, foi a fase que nós começamos a ver o que era tsunami, né? E não só tsunami, mas as lamas, os rompimentos de barragem, etc. Então, Plutão traz a morte, traz a destruição, traz a mudança. É a mudança do velho para o novo, tá certo? E aí, mais recentemente, então, nós vimos, né, nesses anos, os meus clientes, na época, eu ainda estava em Campinas, com consultório, então os capricornianos estavam, assim, alucinados, né, Plutão entrar no signo, mas você tem que sempre ver a cruz, né? Então, Capricórnio, Câncer, Áries, Libra, né, sempre as mudanças. Mas, mais recentemente, então, nós fomos vivendo, né, esse tempo, desde 2008, né, então, até agora, né, estamos vivendo esse tempo todo aqui de lambuja, né, com a paciência de Plutão. Plutão querendo que a gente mude e a gente não, daqui do nosso saio, daqui ninguém me tira, né? Bem, e aí entrou Saturno, que é o regente do signo de Capricórnio, em Capricórnio, certo? Entrou Saturno, né? Saturno é considerado o senhor do karma, né? O Saturno é o capataz do nosso projeto de vida, ele vem cobrar o que nós estamos fazendo, é um planeta considerado coletivo, né? Então, ele tem a ver com legislação e o que nós fizemos, né? De certo, de errado, vem a cobrança, tá certo? Então, agora, de dezembro para março, nós tivemos essa briga celeste, Plutão-Saturno. Plutão querendo derrubar Saturno. Saturno firme no signo, mas Plutão falou, não, já deu, essa estrutura não serve mais, essa estrutura não serve mais, tá certo? E aí, nós começamos a ver, né, na China e tudo, o coronavírus vindo, né, mas não tínhamos ideia, né, do que está em jogo. O que está em jogo com esta mudança agora, nessa fase de início de um novo milênio, né? Se a gente pode considerar essas duas primeiras décadas, início de um milênio. Então, assim, quem é Saturno em termos astronômicos e o que está em jogo? Saturno é o último planeta visível a olho nu, né? Então, ele marca o que é conhecido, o que é visível. Então, quando a gente fala de um sistema de crença saturnino,
é o sistema de crença São Tomé. É o acreditar, ver e acreditar, certo? Então, mesmo os cientistas tendo descoberto, os astrônomos tendo descoberto os planetas além de Saturno, a humanidade continuou com um sistema de crença baseado numa mentalidade saturnina, de limitação. Não, invisível não existe. Ah, eu não vejo invisível, então invisível não existe. E Saturno, então, ele mede, está muito associado com as nossas funções, né, do hemisfério cerebral esquerdo, né, da matéria, da quantidade, do limite, da estruturação. E o invisível não existe, se eu não vejo, tá certo? E aí ainda tem essa questão do Saturno, Saturno, senhor do karma, o tempo, né? É outro nome de Saturno, tá certo? E como Deus, ele é considerado um Deus extremamente severo, né? Porque Saturno, com medo de ser destronado, ele devorava as suas crias, os seus filhos, ao nascerem, tá certo? E aí, um belo dia, sua mulher, cansada, né, de ver os filhos sendo devorados por Saturno, esconde um dos filhos, escondeu Júpiter. Né? Então, Júpiter cresce, consegue destronar Saturno, seu pai, né? A arma de Júpiter é o raio, é a luz, e aí Júpiter derrota Saturno. Por que essa historinha tem a ver com o momento que nós estamos vivendo? Por que os florais de paz são tão importantes para esse momento? Né? Porque Saturno é tempo. Né? Então, Saturno é tempo, e tempo até hoje é aquilo que nos devora desde que nós nascemos. A única coisa que nós sabemos quando nós nascemos é que nós vamos morrer, é que nós temos um tempo limitado, tá certo? E aí, qual é a única coisa que é capaz de vencer este medo da morte, este medo da transformação, né? E fazer com que a gente viva e aproveite a nossa vida aqui? É a consciência da nossa imortalidade, né? É a luz, é expandir esse sistema de crença para além do que é visível, é aceitar que nós somos muito mais do que esse limite de corpo físico, tá certo? Então, e aí, quando eu estava na Inglaterra, né, na semana que eu viajei na Inglaterra, praticamente, além da conjunçãozinha da briga dos dois, Saturno-Plutão, Júpiter chegou, né? Júpiter é esse planeta gasoso que expande tudo que toca, e ainda teve um empurrãozinho de Marte. Marte botou mais lenha na fogueira. Então, você já tinha uma briga no céu, e aí chegaram mais dois planetas que explodiram essa briga no céu, certo? E aí nós tivemos toda essa questão do Covid, né? Que está aqui no Brasil, gente. Nós estamos, graças a Deus, ainda estamos devagar, mas na Europa, quem está lá vê uma situação muito difícil, né? Enquanto eu estava lá, as fronteiras já foram sendo fechadas, algumas pessoas não conseguiram mais viajar, eu não consegui mais ir para a Suíça, nem para Portugal. Então, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Um tempo de guerra, e um tempo de guerra que o nosso inimigo, por incrível que pareça, é um inimigo invisível, tá certo? Aquele invisível que a gente negava, né? É um inimigo invisível e que, ao mesmo tempo,
está dominando o mundo, né? Então, quem é o Covid? O que o Covid está nos ensinando, né? Porque, na verdade, o Covid era aquilo que, eu vou dizer assim, a humanidade estava esperando, tá certo? É o grande agente da mudança, o grande agente da transformação, né? Se nós estávamos nos preparando para um salto evolutivo da humanidade, né? Este salto ele pode ser feito agora, neste período que nós estamos vivendo. Nenhum de nós está aqui à toa, isso não existe, né? Existe um plano divino, tanto para aqueles que ficam, como para aqueles que vão, certo? Então, este momento que nós estamos vivendo aqui talvez seja o momento mais importante das nossas vidas neste tempo da Terra, né? E cabe a nós ajudarmos a Terra a fazer esse passo evolutivo, tá certo? Por quê? Porque, assim, gente, desde 1921, que a teoria da relatividade ela vem daí, a gente sabe que nós não somos de matéria, nós não somos limitados, nós não somos separados do todo, né? Nós somos um intercâmbio dinâmico entre energia, matéria e luz. Quer dizer, depois a física quântica ainda traz mais ensinamentos, mas assim, Einstein veio provando que nós não somos máquina, nós não somos meramente a soma das nossas partes. E Einstein foi contemporâneo a Bach, certo? Então, nós sabemos que nós somos energia, matéria e luz, somos o intercâmbio disso. Mesmo que a gente fosse ET, né? Porque eu digo assim, os físicos estudam a física, mas não colocam o ser humano no universo. Então, o ser humano, ele parece que é um ser à parte do universo. Então, a gente fica sendo de carne e osso, e todo o universo é matéria, energia e luz. Mas para o ser humano ser assim, não. Né? Você acredita em energia? É o que o povo fala. Né? Então, nós estamos precisando praticar a visão do a visão do todo. E é isso que está mudando, certo? É isso que está em jogo neste momento. É esta consciência, né, que vem além da separação. E nós estamos vendo isso, e eu digo assim, o Covid, né, por mais sinistro que ele seja, ele é um grande aliado para um novo passo da humanidade. Porque é através dele que nós estamos repensando saúde, repensando educação, repensando desigualdade social, né? Porque hoje, né, pessoas que desenvolvem funções consideradas mais simples na sociedade são importantíssimas, né? Então, este tempo que nós estamos vivendo é único, tá certo? E aí que os florais de Bach entram. Por quê? Quando a gente pensa num sistema floral, gente, a gente tem que pensar no contexto desse sistema floral. Eu sou professora de Califórnia, sou professora de Saint Germain, sou professora de Alasca, né? Poderia estar falando de todos os outros sistemas aqui, mas hoje eu escolhi falar de Bach, tá certo? Porque além das características intrínsecas do sistema, Dr. Bach viveu e superou esta ameaça, certo? O sistema Bach, ele teve origem quando nós estávamos descobrindo, Einstein, essa ligação com o todo, certo? E Dr. Bach, né, atendendo os feridos da guerra, percebeu o invisível
Dr. Bach adoeceu, passou por uma cirurgia, mas Dr. Bach sobreviveu à gripe espanhola, né? Então, a gripe espanhola, que dizimou milhões de pessoas em todo o mundo, Dr. Bach, como médico, passou por ela. Então, assim, o sistema Bach sabe muito bem o que é isso que nós estamos passando, tá certo? A pesquisa do Dr. Bach foi feita em função dessas emoções, desses estados emocionais, desses estados mentais negativos que nós estamos passando agora, tá? E é importante a gente ter isso como lastro para daqui adiante, né? Então, todo mundo que já leu Bach deve conhecer, né, que ele diz que possivelmente há dois erros fundamentais, né, as origens das doenças: a dissociação entre nossas almas e nossas personalidades, que representa os conflitos, né, que nós vamos ter, como medo, depressão, ansiedade, e o erro e a crueldade para com os outros, já que constituem pecados contra a unidade. Então, Dr. Bach nos falava do todo, tá certo? As doenças, elas têm um lado que é nosso, que é individual, mas elas têm o lado da nossa ação com relação ao coletivo, ao erro, né, contra a unidade. E aí, o que ele fala ainda? A erradicação da doença dependerá de que a humanidade descubra a verdade das leis que regem o nosso universo e de que se adapte com humildade e obediência a estas leis, estabelecendo com a sua alma e adquirindo a verdadeira alegria e a felicidade na vida. Eu aqui não estou conseguindo ver, às vezes, um trechinho, porque está coberto por imagem de vocês, tá certo? Mas, assim, a gente erradica a doença quando a gente aprende o que é o todo, tá certo? E pratica as virtudes do Cristo dentro da gente, porque o mediador entre a nossa alma e a nossa personalidade é o nosso lado crístico. Ele deixa isso claro, tá? Então, eu vou ver se eu consigo pegar aqui, porque eu não vou conseguir ler tudo aqui desse trecho. Vamos lá. E aí, eu coloquei a Chestnut Bud aqui, porque a Chestnut Bud é um floral que tem a ver com a repetição dos erros, né? Dos erros que a gente faz ao longo das vidas, certo? Porque hoje está muito na moda, né? As constelações familiares, que a gente lida com os nossos padrões ancestrais, cada um de nós trazendo os nossos antepassados, né? E a Chestnut Bud, dos florais de Bach, fala das nossas lições, as lições que nós deixamos de aprender ao longo do tempo, tá certo? Então, o Dr. Bach diz assim: tudo isso no cura de a ti mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Lembremos-nos de que a doença é um inimigo. Deixa eu ver aqui. Isso, consegui. Lembremos-nos de que a doença é um inimigo comum. E cada um de nós que domina um fragmento deste inimigo não só está ajudando a si mesmo, como toda a humanidade. Então, gente, só por essa frase a gente sabe que quem vence, quem se recupera da Covid, está ajudando a humanidade, tá certo? Obviamente que o primeiro modo de se evitar a disseminação e o aumento da doença é pararmos de cometer aquelas ações que expandem o seu poder. Então, óbvio que nós vamos tomar todas as medidas possíveis, né? As medidas sanitárias possíveis, físicas. Mas também
é pararmos de cometer aquelas ações que expandem o seu poder, certo? O segundo é eliminar de nossas naturezas os nossos próprios defeitos que permitiriam a invasão posterior. Conseguir isso representa, de fato, a vitória, pois ao nos libertarmos, estaremos livres para ajudar aos outros. E isso não é tão difícil quanto possa parecer. Espera-se apenas que façamos o melhor e sabemos que isso é possível se apenas ouvirmos os ditames de nossa própria alma. Tá certo? Então, vejamos aqui. Então, como eu falei antes, Dr. Bach viveu na época da Primeira Guerra Mundial, na época da gripe espanhola. Então, se a gente vê uma foto dos hospitais hoje em dia e vê os hospitais da gripe espanhola, né, a gente vê a semelhança, gente. Óbvio que naquela época, 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, não tinha aqueles aparatos todos de separação, mas a gente vê a mesma coisa. E aí depois, então assim, Dr. Bach começou sendo bacteriologista e depois homeopata, já saindo da gripe espanhola, da fase da gripe espanhola. E quando ele começa a pesquisar os florais mesmo, já era no contexto da Grande Depressão, né? Porque a Grande Depressão, ela veio de 1929 a 1939. Bach começou com os florais em 1928 e faleceu em 1936. Então, assim, nós temos o exemplo de Bach, né, com a gripe espanhola e a pesquisa no início do século para agora, né, para nós tirarmos proveito agora. Porque se a gente pegar a classificação, né, dos florais de Bach e vir as questões que nós estamos vivendo agora, gente, elas são em cima. Porque qual é o nosso maior inimigo? Medo. Tá? Medo. Medo da morte, medo de pegar doença, preocupação com os outros, né? Incerteza, indecisão. Nós temos Dorce aqui, que é o floral para falta de esperança, né? Vai ter jeito, não vai ter jeito? Né? Da mesma forma, ficar a parte mental, né, remoendo esses pensamentos, a solidão, a quarentena, né? Então, o que a gente faz dentro de casa, tá certo? Então, assim, a classificação final dos florais de Bach, ela é em cima do que a gente está precisando agora, tá certo? Então, e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, que o Dr. Bach nos deixou, né, quando ele diz que trate a pessoa, o doente, né, é o conceito da liberdade, tá certo? Porque cada um de nós vai precisar de uma determinada essência floral, um número de essências florais, cada um vai precisar de um tratamento. E a coisa mais importante é ver que ele nos apoiava a fazer o que era possível. Então, tem um dizer do Dr. Bach que eu gosto muito, né? Que ele fala, já no final da vida dele, que ele diz assim: vamos descartar todas as convenções, todas as regras e todos os regulamentos e até o máximo de nossas forças adentrar a cruzada e sustentar a missão de levar esperança para o povo. Ou seja, vamos fazer o possível para trazer esperança para o povo, vamos fazer o que a gente, assim, que der na telha, vamos pulverizar florais, né? Vamos passar floral na mão, vamos fazer, a nossa meta é trazer esperança, né? Então, que nós possamos usar os florais para ajudar as pessoas, né? Nós mesmos e as pessoas dentro desse padrão da liberdade. Tá? Bom, e também, Dr. Bach, quando foi proibido de
visitar os pacientes em casa, ele mudou muito a forma, né, de trabalhar. Então, a gente vê que nós temos fórmulas do Dr. Bach com 9 essências, tá certo? Algumas menos, tá? Então, assim, ousem, libertem-se. Ele escreveu sobre isso. Então, a gente pode ajudar o próximo, né? E fazer o que for possível dentro da liberdade, tá certo? Bom, e aí, o que ele nos diz sempre, né? Que possamos sempre ter alegria e gratidão em nossos corações, já que o grande Criador de todas as coisas, em seu amor por nós, colocou-nos tantos as plantas para a nossa cura, tá certo? Então, vamos lá. E vamos começar, né? Porque, assim, como nós estamos? Como nós estamos? Nesse combate entre a luz e a escuridão, né? Então, nós temos a escuridão, Saturno, denso, a morte, né? E nós temos Júpiter, a luz, né? Então, a primeira coisa que vem, a gente começou a escutar, né? Que o Covid vai fazer muitas vítimas, mas o pânico também vai fazer muitas vítimas, né? Então, a primeira coisa, como que a gente trabalha o medo, né? Porque Dr. Bach dizia, né, que todo medo precisa ser eliminado. Ele não deveria existir na mente humana e só se torna possível quando perdemos de vista a nossa divindade. É um elemento estranho a nós, porque como filhos do Criador, centelhas da vida divina, somos invencíveis, indestrutíveis e imbatíveis, tá certo? Então, gente, a gente não precisa só de florais. Os florais, eles nos ajudam a manter a nossa luz acesa, tá certo? Ou acender essa luz mais. Mas essa luz, ela pode ser sustentada pela nossa fé, pela nossa oração, né? Pela meditação, quer dizer, nos colocarmos num estado de paz e confiança que a gente desempodere o Covid, tá certo? Aqueles que não conseguem podem fazer uso dos florais, né? Nem sempre a gente está com uma vibração tão elevada que não vai ter uma desestrutura, né? Então, os florais, eles entram aí, né, como um suporte para que nós possamos manter a nossa luz acesa, certo? Porque uma coisa que me incomoda muito quando eu ouço, né? Eu sei que é uma pandemia, né? Mas a gente sabe, né, que, por exemplo, PAN vem de todo. Então, é uma epidemia que pegou todo. Mas PAN também vem de PAN, que é o mesmo sufixo de pânico, de medo, esta divindade, né? Que amedrontava os bosques, a escuridão, instalando o terror. Então, quando essa imagem é Apolo vitorioso, e Apolo vencendo, Apolo é o deus da luz, o filho de Júpiter, né? Ele puxava o carro do sol, o carro da luz. Então, Apolo como divindade solar, né? Desse nosso eu, né? Solar, radiante, que o Dr. Bach gostava tanto de falar, vencendo o pânico, vencendo a escuridão. Então, quando a gente reforça, pandemia, pandemia, você está dizendo pânico, 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 tá certo? Então, eu assim sugiro até que a gente evite falar, tá certo? Porque nós estamos dando força ao medo, tá? Então, como que a gente trabalha, né, para vencer o medo?
certo? Primeiro de tudo, doutor Sá, quem, quem lê, né, Cura de a Ti Mesmo, e os outros livros, né, as coletâneas dos escritos, né, os textos de Dr. Bá sempre, ele sempre fala, né, que o início da nossa doença vem quando a gente permite que os outros influenciem a gente, né? Então, recomendação geral, e isso vocês podem levar para qualquer sistema também, centrar a pessoa nela mesma, tá certo? Então, se você vai trabalhar a pessoa, você centra a pessoa nela. Protege essa pessoa de influências externas. Vai trabalhar o medo de acordo com a intensidade desse medo e a natureza do medo, tá? E eu sempre incluo a fórmula de emergência dos florais de Bach, né? Então, gente, essas dicas que eu vou passar são dicas em termos de uma fase de emergência, tá certo? Porque uma circunstância comum, né? Vocês, às vezes, têm chance de atender a pessoa isoladamente, rastrear mais o tipo daquela pessoa, né? E fazer uma seleção mais adequada, mas eu estou dando recomendações gerais porque nós estamos vivendo uma fase de emergência frente a um inimigo comum, certo? Então, vamos, isso aqui é estratégia de guerra, tá? Essas dicas de essências e as dicas, né, as recomendações, são estratégias de guerra, guerra com floral. Vamos vencer essa guerra, né? Vamos seguir. Então, assim, essência fundamental para a gente centrar a pessoa nela mesma, né? Nós temos 3. Walnut protege da influência mental, tá? Chicory centra a pessoa nela mesma. O que é melhor para mim, independente do desejo de mamãe. O que eu gosto de fazer, independente de mamãe. Tá? Red Chestnut protege a pessoa da influência de terceiros, de mamãe. Né? Você vai se dar mal se fizer isto. Tá? Então, isto é a proteção que Red Chestnut dá. Então, quando eu digo centra a pessoa nela, Chicory, Walnut, Red Chestnut. Embora Red Chestnut seja um floral, que ele está no grupo do medo, certo? Mas é um medo que vai trabalhar esta projeção que às vezes a mãe joga para o filho, tá? Então, aqui você centra. Dependendo da intensidade do medo e da qualidade do medo, nós temos mimos, quando esse medo, não sei, né? Não sei se eu tenho medo, tá? Rock Rose, não, eu tenho medo de morrer. Se eu pegar esse vírus, eu vou morrer. Então, Rock Rose é a intensidade do medo. E o Aspen, né, é quando a pessoa vai ficando muito limitada. Não posso fazer isso porque eu vou pegar. Então, assim, é a projeção do medo para o futuro. Tá? E aí, nós temos o medo, o Dr. Bach fala, que é uma emoção que ele abre espaço, certo? Ele paralisa chakra. Paralisou chakra, um chakra paralisado, gente, é uma hélice de ventilador quebrada. Então, você vê os buracos. Você vê os buracos, você sofre invasão. Então, por exemplo, para aquelas pessoas que têm medo de se contaminar, quando você acha que pegou, tem alguma coisa suja, né? É o Crab Apple. É o Crab Apple que vai limpar isso, tá certo? Agora, se você acha, né? E aí já começa a ficar muito negativo. Não, nossa, eu acho que eu me contaminei, não sei o que e tal. Né? Já pode vir urgente, que é pessimismo, tá? E White Chestnut, se você ficar com essa ideia recorrente. E o Gorse, se você ficar desesperado, né? Achando que se contaminou, né? Ou que vai se contaminar. Então, tudo vai depender da intensidade, tá? Intensidade.
Para aqueles que testaram positivo e não estão desenvolvendo sintomas, tá? Dr. Bach também nos diz que a cura deve vir de dentro de nós, tá certo? Então, nada do que a gente fizer no exterior, se a pessoa não quiser se curar, não tem jeito, tá certo? Então, ninguém cura quem não quer ser curado, tá certo? Então, nós temos que mobilizar este eu dessa pessoa para a cura, para que a cura possa acontecer, certo? Então, a cura deve vir de dentro de nós pelo reconhecimento e correção de nossas faltas e a harmonização do nosso ser com o plano divino. Então, o floral também ele não vai interferir no livre-arbítrio da pessoa, certo? Você pode ajudar e a pessoa vai receber aquilo e ela vai se posicionar com relação àquilo que você está dando, tá certo? Bom, vou acender a luz. Então, a primeira coisa, quando nós vamos guerrear, é dar vitamina para o nosso guerreiro, tá certo? Então, nós temos que fortalecer o nosso guerreiro interno, né? Porque, por exemplo, nessa ilustração, né, que nós vemos Marte aqui, o guerreiro, nós vemos as fronteiras, nós vemos a fronteira, né? Então, se esse guerreiro ele estiver fraco, o inimigo vai invadir, tá certo? Então, aqueles que testaram positivo, têm medo de desenvolver a doença, né? Nós vamos entrar com floragem de medo, proteção e tal, mas vamos fortalecer esse guerreiro, né? Da mesma forma, protegê-lo de influências externas. Acrescentar essências para o medo de acordo com a intensidade do medo, se é medo ou se é pânico, tá? Acrescentar essências para controle mental e pensamentos repetitivos. Essências para otimismo e ou esperança, então dependendo da intensidade. Verificar outros estados emocionais que podem surgir também, né? Como vitimização, culpa. Ai, por que eu, né? Então, na vitimização ou a culpa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter ido na casa da fulana, eu devia ter prestado mais atenção. Ou raiva mesmo, nossa, esse vírus, não aguento mais, tá? E eu sempre trabalho com o Five Flower como lastro das essências. Então, isso está sempre. Se eu esquecer de falar, vocês lembrem, por favor, tá? Bom, então, fortalecer guerreiro, a principal essência para fortalecer guerreiro mesmo é Centauri, tá certo? Centauri é uma das ervas mais resistentes e fortes do sistema Bach, certo? Então, a Centauri, ela é uma erva amarga, ela é uma erva que ela cresce apesar da adversidade. Então, a Centauri ajuda a gente a fechar a porta, tá? E aí, óbvio que Rock Rose, também dependendo do medo, da intensidade do medo, é uma força intensa de luta, de coragem, tá? Mímulos, se a pessoa não estiver tão preocupada. Gors e Gentian vão lidar aqui, Gentian só no pessimismo e o Gors já uma oitava, vamos dizer assim, uma oitava acima do Gentian, já desesperança, tá? Cherry Plum, serenidade, junto com White Chestnut, impedindo os pensamentos repetitivos, tá? Nas essências adicionais, né, nós podemos pensar em agrimone, em função do tormento mental. Se a pessoa ela sabe que testou positivo e aquele freio do Cherry Plum, o White Chestnut, não está dando conta, muitas vezes ela pode precisar do agrimone, tá? A agrimone, ela não trabalha só, vamos dizer assim, os palhaços, né? Mas até mesmo no videozinho, na entrevista do Julian Panic Murray,
Eu sempre lembro porque ela fala assim, sempre que há tormento mental, sempre que há tormento mental, tá? Então, a Agrimony vai lidar com essa ansiedade máxima, esse tormento mental. E aí, Holly, se a pessoa ficou com muita raiva do que pega o Covid, culpa, se começa a se culpar por não devia ter ido na casa de fulano, não devia ter ido a essa festa, né? Ouvir lá, o que eu fiz para merecer isso, né? Bom, para aqueles que estão começando a ter sintomas, mais do que nunca, a gente tem que fortalecer o guerreiro interno, tá certo? Não só fortalecer o guerreiro interno, mas dar para essa pessoa vontade de viver, tá? Estimular a vontade de viver, a vontade de lutar, ancorar, porque às vezes a pessoa pega, tá? Eu vou morrer mesmo, né? Então já entrega, já vai direto assim, né? E aí tem o livre-arbítrio, óbvio, certo? Mas nós podemos fornecer na bandeja, olha, tem isso aqui, você vai usar isso, você vai, né, se beneficiar disso agora ou não, você prefere desistir, tá? Então, acrescentar essências para manter a esperança e a resistência, sempre incluir a fórmula de emergência. Mais uma vez, essências fundamentais, Centauri, nosso guerreirão, tá? Outra essência que trabalha muito bem junto a Gorse, Rock Rose, é a White Rose, para estimular a força de vida, estimular o ritmo da vida, tá? Clematis, ancoramento no aqui e agora, tá? E Clematis, se nós não dermos cura, Clematis tem também no Five Flower, tá certo? Algumas pessoas mais etéreas podem precisar de Clematis, pessoas mais etéreas, pessoas mais sensíveis, menos ancoradas, tá certo? Eu imagino que vocês devem estar cheios de perguntas, e eu estou aqui, ó, correndo, tá certo? E bebendo água. E as outras essências para serenar e também para proteger essa pessoa em termos da preocupação dos demais, né? Então, a Red Chestnut, Cherry Plum serenou, Aspen não sabe o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, Walnut, Agrimony, tá? Também, para tortura mental. Isso não quer dizer que, por exemplo, chicory não possa entrar, que uma essência mais característica da pessoa não possa entrar, tá certo? Então, eu estou dando dica, né? E cada um é um. Então, vocês vejam o que a pessoa precisa e considerem essas essências também, tá? Bom, e aí o nosso problema atual é a quarentena, né? Isolamento e quarentena. Uma série de questões, né? Os idosos, as crianças autistas, o espaço, aqueles que têm casa, aqueles que não têm casa, mas tem alguns tipos de pessoas que podem ter mais dificuldade com a questão de ficar em casa sozinho, de ficar em casa com a família, certo? Porque, por exemplo, nos florais de bar, nós temos 3 essências que trabalham bem essa questão da solidão. Né? Então, uma delas é Impatiens, né? Então, a Impatiens, a primeira, para aquela pessoa que é rápida demais, não tem paciência com o ritmo do outro, quer sair fazendo, vai sair fazendo. Water Violet, já que paga para ficar no seu cantinho, né? Isolada, sem ninguém por perto, estudando, porta fechada, né? E Heather, que não sabe ficar sozinha de jeito nenhum, precisa de ter alguém toda hora para estar falando, para estar, né, tocando. Então, a quarentena, ela pode ser um desafio muito grande para pessoas, né? Outra Violet, se ficar sozinha, vai adorar. Isso aí não tem problema. Agora, o problema da Water Violet
é se ela tiver que ficar em casa com um bando de crianças, sem ela poder estudar, ficar no cantinho dela e o mundo acontecendo em volta na casa, né? Impatiens também, né? Então, vai fazer as coisas e aí não dá, porque aí tem que fazer outras coisas e tal, né? Então, assim, cada um vai reagir de uma forma. Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas nesses padrões dos florais de solidão, né? Impatiens, né? Já é irritado por natureza, né? Se ficar mais dentro de casa, pode precisar de um aconchego, arrefecer esse yang do Impatiens, que a gente lida aqui com uma qualidade do azul, né? Da receptividade, para trazer um cálice, uma contenção. Nossa, eu não tenho tido tempo nem de brincar com os meus filhos, então deixa eu ver o filme aqui com eles. Então, vou sentar para ver um filme. Isso pode ser um Impatiens com Chicory, pode ser um efeito Chicory junto com Impatiens, tá certo? Acomoda, senta, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos nutrir, vamos nos nutrirmos aqui. E a outra, que possivelmente não vai poder faltar, é Holly, tá certo? Holly, floral, que não só trabalha a raiva, a agressividade, irritação, mas trabalha a aceitação, né? Então, Holly é aceitação. Nossa, queria ter feito isso aqui tudo, mas com esse bando de crianças aqui, não dá para eu limpar aquele armário ali, não dá para fazer isso. Então, isso vai ficando, né? E a pessoa pode ficar muito irritada, tá? Heather. Heather não sabe ficar sozinho, né? Então, quer sempre, sempre, sempre o outro. E Heather, existe no floral do bar, de bar, uma essência que também não sabe ficar sozinha, né? Que gosta de uma muvuca, gosta de sair sempre, de uma badalação, né? Que essa essência se chama agrimony, né? Ou agrimony, como vocês quiserem falar, tá? Então, Heather é um parzinho também para as crianças, gente, que não param, tá certo? Tem que estar sempre se movimentando. Então, a Agrimony com Heather dá uma contenção, um silêncio, tá certo? Quietude. E aí, aquietou, vamos fazer alguma coisa, o que a gente faz com isso? Wild Oat, tá? Quem trabalha com outros sistemas, usem e abusem de florais para criatividade, né? Também pode colocar para quarentena, florais no spray também, tá certo? Mas essas três para o núcleo Heather, né? Da pessoa que não sabe o que vai fazer dentro de casa sozinha, isto é fantástico, tá? Water Violet no seu cantinho, querendo ficar isolada, sem interagir com ninguém, vai precisar de Heather, tá? De Heather por quê? Porque Heather, a Heather tem na raiz do nome dela, tem de heat, que vem de calor, certo? Então, é como se Heather conseguisse secar esta água que impede o Water Violet de vir para a Terra, tá? Porque, na verdade, a Water Violet, ela se isola porque ela não recebeu calor, ela não recebeu carinho. Mas se você der carinho para essa Water Violet, então, de repente, ela vem. E ela vem para fazer o quê? Né? Vai montar grupos de internet, vai dar aulas, tá certo? Vai brincar, vai ensinar as crianças a fazer yoga ou a meditar. Então, a Wild Oat dá uma função, dá um caminho, tá certo? E aí, em termos gerais, gente, se a coisa vai ficando muito crítica, vai ficando muito difícil, né? As
farpas, né? Charpas, eu estou pensando em inglês. As farpas, né? Começam a vir muito fortes nesse discurso, a natureza nos mostra uma saída, tá? Porque em bosque de beech, essa árvore aqui é beech, que é considerada, né, uma essência, trabalha muito a intolerância, as pessoas muito críticas, as pessoas muito perfeccionistas, mas em bosque de beech sempre cresce holly, né? E esta holly aqui, ela foi tão ousada que ela cresce assim entre as raízes de beech, tá? Então, holly amacia essa crítica, certo? E aí nós podemos lidar, né, com beech holly, a dobradinha beech holly, junto com essas outras essências, dependendo do tipo da pessoa, e mais a Five Flower, né? Deixa eu descer aqui. Bruna, como estamos? Deixa eu ver todo mundo. Tudo bem, Rosana. Bruna? Tá. Talvez eu precise avançar um pouquinho só. Eu vou muito rápido, não sei se as pessoas estão acompanhando. Como vocês estão acompanhando? As pessoas estão falando que estão gostando, que está muito bom, que está bom o ritmo. Okay. Acho que você pode continuar, se você quiser. Então tá bom. É porque, meu Deus do céu, eu não dei chance a vocês, né? Então vamos lá no share. E aqui. Então, preocupação excessiva pelo bem-estar do próximo, né? Quando que a gente vai precisar aqui em termos do Covid, né? E aqui eu trouxe uma imagem de Mãe Maria, né? Com o menino de Jesus no colo, porque assim, às vezes a gente não vai ter o que fazer pelo nosso ente querido, né? Uma pessoa, muitas vezes, que vai desenvolver, né, a doença, vai ter que se separar da gente, vai para o hospital, você não pode visitar, é aquela loucura toda, né? E aí nós temos que nos preencher a nós mesmos, mas também dar um colo para essa pessoa, né? Então nós temos que trabalhar muito desapego, né? E como nós estamos na Páscoa, né, nós temos o exemplo de Mãe Maria na questão do desapego, né? Desapego do seu filho, deixar esse filho seguir o seu caminho, né? Então, quando nós estamos vivendo agora na quarentena, muito essa circunstância da preocupação excessiva, porque são os nossos pais, né? Quem tem os pais vivos, né? São pessoas que estão nos hospitais, né? Então, você não pode ir, mas ao mesmo tempo você quer dar carinho, você não está junto, né? Então, o que eu recomendo, né, sempre? Centrar a pessoa nela própria, sempre, né? Protegê-la de influências externas, para que o nosso medo não cause estragos, né? Acrescentar essências para o medo de acordo com a sua intensidade. Acrescentar essências para a natureza do medo, tá? Acrescentar essências para a aceitação, para o consolo, né? Se você não pode estar junto com aquela pessoa, você vai ter que trabalhar muito role, vai ter que trabalhar a aceitação, o consolo, no Star of Bethlehem, tá? E a entrega. Então, eu digo assim, nesse item, né, da preocupação excessiva, nós temos que entregar, né, o nosso ente querido à Mãe Maria, né? A proteção maior, nós temos que fazer essa entrega, tá? Então, acrescentar essências para aceitação, também para soltar o controle, né? E sempre incluir a forma de emergência dos florais de Bach,
Tá? Então, quem que nós temos aqui, que nós já vimos também, aqui você, para passar. Chicory sempre, então nós temos a tríade aqui, ó, gente, né? Centrar a pessoa nela mesma, né? Então, com chicory, walnut, red chestnut, protegeu, tá certo? Isso para quem vai, para quem fica, tá? Holly, muitas vezes, né, para aceitar que você não pode visitar, que você não pode abraçar, tá certo? Gentian, se vem o pessimismo, não vai sair dessa, ou Gorse, se é o desespero, não vai ter mais jeito, né? Não vai ter mais jeito, o caso está muito crítico, então Gorse e Sweet Chestnut para entregar, né? Meu pai, minha mãe, eu não sei, não sei, agora é com vocês. Então, é um caso da Sweet Chestnut, tá? E aí, aconteceu o pior, né? Vamos supor. Star of Bethlehem, né? Para o choque, trauma. Pai, e se eu tivesse feito aquilo? Se eu tivesse feito aquilo? Né? Pai nos diz que tudo obedece uma ordem divina, né? É a aceitação dessa ordem divina, tá? E aí nós temos Cherry Plum com White Chestnut para manter a serenidade mental e o Aspen com medo do que pode acontecer, tá certo? Então, isso nós vamos lidar, né, tanto com aqueles que vão se separar da gente para fazer um tratamento, ou que estão na nossa própria casa em quarentena, mas também com aqueles que foram para os hospitais, para o hospital, e que a gente não pode chegar perto, tá? E lembrando, infelizmente, né, uma coisa que acontece, né? Nós estamos no SUS, a terapia floral está no SUS, mas numa hora dessas nós nos vemos impossibilitados de ajudar, né? Então, é difícil, muito difícil, a gente ter um instrumento que pode auxiliar muito e sem ter chance de colocar isso, né? E para aqueles que já passaram pelo Covid, né, e que estão se recuperando, mas que ainda estão muito fracos, né? Essa imagem de Botticelli nos dá 2 florais aqui importantíssimos. Para quem saiu da UTI, foi para casa, tá certo? Mas ainda está muito fraco. Porque se a gente reparar na expressão do centauro, esse centauro que guerreou, né? Ele está cansado, ele está triste, e ele é consolado por Atena, que criou a oliveira. Então, aqui nós temos, gente, 2 florais de Bach, tá? Centauri, para colocar essa pessoa de pé, né? Sempre lembrar dos quadris, né? Sempre lembrar da força do centauro para se colocar de pé. Então, Centauri e a Olive, né? O floral da oliveira, essa nutrição de vida que a oliveira nos dá, junto sempre com o Five Flower, tá certo? E isso mais o que a pessoa precisar. Tá? E aí, para aqueles que estão na linha de frente, gente, como que a gente pode ajudar, né, os que estão na linha de frente? Isso foi uma coisa que veio para mim e eu tenho divulgado e pedido para vocês divulgarem. Quem tem parentes, né, que estão saindo sempre de casa, quem tem chance de fazer isso, né, porque isso foi uma coisa que veio em função dos meus autistas, né. Aqui na Ampara, na Associação de Autistas, que eu atuo como pesquisadora voluntária, eu só dispenso as essências para as crianças em álcool gel, tá? Em função de alguns terem toda uma seletividade alimentar ou alergia, eu tive essa intuição
né, em função de um garotinho autista que eu conheci numa outra instituição. Ele não conseguia abrir a boca, então foi na mãozinha que eu passei o floral nele. E aqui, então, na Ampara, nós estamos há 3 anos, e aqui os meus autistas só recebem os florais no álcool gel. Então, hoje, né, o álcool gel virou um item difícil de achar. Então, assim, tem gente que usa no álcool gel, mas também tem gente que usa floral no shampoo. Então, vamos botar floral no sabão líquido, certo? Mas vamos tentar fazer com que esses florais cheguem nos hospitais, cheguem nas clínicas, cheguem no nosso motoboy, tá certo? Vamos tentar levar esse alento para essas pessoas que não estão podendo parar também, né? E aí, mais do que nunca, nós temos que fortalecer esse guerreiro, tá certo? Nós temos que tonificar esse guerreiro, né? Trabalhar com essências para esperança, para resistência, né? Criar novas formas de dispensar essas essências, gente, porque assim, quem está na linha de frente não vai ter tempo de ficar abrindo frasquinho de floral e com máscara e ficar pingando floral, não vai ter. Então tem que ser uma coisa que nutre o coletivo. Todo mundo vai lavar a mão, todo mundo vai passar a mão no álcool gel, né? Vamos tentar fazer alguma coisa por esses profissionais, né? E eu sempre coloco a fórmula de emergência. Sempre penso na fórmula de emergência. E aí, lembrando do início da minha fala, tem 2 florais que não podem faltar, né? São aspen e gorros, tá? Bom, e aí, outra que não pode faltar, que dá a resistência, né? A perseverança para essa missão, né? Que os nossos médicos estão à força, a perseverança é o oak, tá? Chicory, muitas vezes, para que essa pessoa lembre que está lá, mas eu preciso comer alguma coisa, senão eu não vou ficar de pé, né? Isto é chicory. Quem dá esse insight, não, mas eu não posso comer agora, mas eu preciso comer alguma coisa, é chicory. Quem dá esse insight para a pessoa que está na linha de frente, comer alguma coisa, parar para descansar, porque eles também precisam parar para descansar, para reconhecer os seus limites, é chicory, tá? E aí, gorros, né? Sempre ligados na esperança, né? Então, aqui nós temos essa resistência com fé, né? Que é a esperança. O hornbeam, ele pode contornar, vamos dizer assim, porque às vezes quando a pessoa está muito estressada, muito cansada, ela vai ter muito sono, né? Então, ao mesmo tempo que é legal descansar, mas estão na linha de frente, não pode ficar dormindo 12 horas, né? Então, infelizmente. Então, a hornbeam pode dar este gás, essa disposição para a luta, tá? Elm também, o achar que é demais, que não vai conseguir dar conta, que é demais, não vai conseguir dar conta. Elm também. Então, se vocês virem, aqui tem vários florais, né? Que são do grupo do desalento e do desconforto. Porque Chestnut Butt vai dar vamos dizer assim, a percepção do cansaço, de que é preciso descansar, de que é preciso respeitar o limite, o seu limite também, para não adoecer, tá? E o large, né? Não vai dar certo, não vou conseguir, né? Então, isso tudo que eu estou fazendo não vai dar certo, e o large vem trazendo a certeza de que vai dar certo, certo? Então, essa é uma forma, voltando, né, aqui, de nós ajudarmos, trabalhar a criatividade para poder fazer chegar as essências do pessoal que está na linha de frente, né? Sempre trabalhando resistência, esperança, certo?
E aí tem um dizer do Dr. Bach que eu gosto muito, que ele diz assim: nas horas mais negras, quando o sucesso parece quase impossível, lembremos-nos de que os filhos de Deus nunca devem ter medo, que nossas almas nos dão apenas aquelas tarefas que somos capazes de realizar, e que com nossa coragem e nossa fé na divindade dentro de nós, a vitória chegará para todos que continuam a lutar, tá certo? Então, gente, aquela Aspen de mais de 100 anos, junto com o Gorse, nos diz que tem luz lá no final do túnel, tá certo? Então, acabamos, tá certo? Muito obrigada, gente, muito obrigada. E fica à disposição agora, né, de vocês. Espero que vocês possam multiplicar esses ensinamentos e praticar, né, dentro do que vocês já praticam também, tá? Ok. Bruna? Estou aqui, Rosana. Ok, então estou aberta. A quem quiser fazer alguma pergunta para a Rosana, vocês podem escrever aqui pelo chat, que eu posso ler para ela, tá bom? Dúvidas? Todo mundo calado? Tá todo mundo muito atento, Rosana. Todo mundo calado, assim, no susto, né? Acho que falo por todos quando digo que foi maravilhoso, foi um aprendizado e tanto. Que bom. Uma dúvida que as pessoas estão perguntando aqui é se vai ser disponibilizado, né? Conforme a Luciana explicou no começo da palestra, né? Infelizmente nem todos os inscritos puderam entrar por alguma falha do Zoom, porque nós tínhamos uma sala para 500 pessoas e ficou limitado a 100. Nós estamos tentando resolver, mas ainda não tivemos resposta. Então, o vídeo está sendo gravado e vai ser disponibilizado sim para todos os inscritos, tá? A Rosane me perguntou se eu uso as outras essências junto com o Five Flower. Foi isso, Rosane? Né? Sim, eu normalmente eu já faço a fórmula com o Five Flower e pingo o que eu tiver que pingar mais em cima, tá? Então, normalmente, principalmente em tempos de emergência, a Five Flower está sempre, tá? Foi isso, Rô? Você perguntou? Acho que foi. Posso falar uma coisinha, Rosana? Eu vi que uma pergunta aqui, tem essa pergunta da Ângela e outras pessoas já fizeram a mesma pergunta que eu acho que é bem interessante. Quantas gotas no álcool gel? Ah, tá. É. Bom, gente, assim, eu uso as bisnaguinhas de 60, tá? Então, assim, a princípio, seria a mesma proporção para o frasco de 30, tá certo? Então, por exemplo, só que não existe, porque floral não é regra de 3, né? Então, não é que para 300 ml eu vou fazer uma regra de 3 e vou fazer ou para 1 litro, né? Então, a gente tem que ter um feeling, né? O floral tem essa coisa do lado intuitivo também, tem que ter o discernimento e o feeling, tá? Então, eu faço na Ampara, né? Para as bisnaguinhas de 60 ml, eu uso 4 gotas das essências individuais e 7 gotas de fórmula composta, tá certo? Então, a gente pode jogar com isso, né? Outro dia estavam me perguntando, né? Porque, por exemplo, no hospital, eu estava conversando com Elaine Reginaldo, né? E ela estava falando com algumas enfermeiras para o hospital de campanha lá no Pacaembu. E só que aí, por exemplo, os dispensers de álcool gel, eles são fechados, né? Então, você teria que arranjar, quer dizer, mesmo que você fure com seringa, né? Existe uma violação. Então, tem que ver o que é melhor. Vai botar
o floral no álcool gel, né? Se for sabonete líquido ou se for álcool gel com bombinha, tranquilo, tá certo? Eu gosto, mas não me perguntem por quê. Eu gosto do número 21 para litro, tá? Mas não me perguntem por quê, porque eu não sei, tá certo? Então, cada um vai, vamos dizer assim, ter esse feeling, tá certo? E quantas gotas... E assim, é o álcool gel puro, gente. É o álcool gel puro, né? O álcool gel já é uma substância que tem água, ele é hidratado, então, assim, colocar, em vez de ser o álcool gel purinho que a gente passa na mão, ele já vai batizado com floral, tá? Então, floral para medo, floral para esperança, floral, assim, de apoio, de suporte, tá certo? Então, o que mais, Lu, que você está vendo aí? Não, eu queria só trazer uma coisinha, Rosana, é o seguinte, em relação ao álcool gel e a quantidade, porque perguntaram também do sabonete líquido. A gente tem um grupo em Recife que é também para trabalhar com o pessoal que está na linha de frente. E a gente mandou alguns florais para eles, o Five Flower, e eles devem fazer borrifadores. E aí eles perguntaram, pô, mas é uma quantidade imensa, como é que a gente faz? Pode ser para cada 100 ml 2 gotas do estoque? E eu perguntei para o Julia, ele falou, nesse caso tá tudo certo, pode ser desse jeito mesmo, e vamos pensar, é isso que você falou, que a gente está falando em qualidade, não está falando em quantidade. Né? Então, numa situação emergencial, ponha, porque ele vai estar atuando de qualquer maneira. Né? 2 gotas para 100 ml, é o que dá, porque a quantidade que vai ser dispensada num hospital é um absurdo. É muita né? coisa, é muita coisa. Ele fala 2 gotas para 100, Lu? 2 gotas para 100. Porque eles, como eles estão fazendo os borrifadores para serem colocados na sala de estar dos enfermeiros e dos médicos, eles estão fazendo acho que 200 ml o borrifador que eles compraram. Então, eles devem colocar 4 gotinhas, tá? Do estoque. Tá. Então, assim, cada um vai intuir, gente. A coisa mais importante, porque assim, gente, eu estou muito grata de ter feito isso aqui hoje, fiz para a Inglaterra também, fiz aqui também, porque, infelizmente, a gente está apenas começando, tá? Então, daqui para frente, nós temos chumbo grosso, tá? Não, sem querer ser pessimista, tá? Mas nós temos muito para arregaçar as mangas. E assim, spray, né? É sabão, é álcool gel, é o que for possível. É o que for possível. Alguém está perguntando se coloca Century, eu colocaria Century já, né? Century ou Gorse, tá certo? Para médico, né? Alguém falou de mustard também, mas eu vejo mustard mais para um pós-Covid, tá certo? Para digerir tudo depois que nós passarmos por isso, tá? Então, alguém está me perguntando aqui, vi um livro que pode ser acontecimentos coletivos traumáticos. Eu vejo a mustard com honeysuckle, um chestnut bud, para a gente tirar os ensinamentos, deixar aquilo para trás. Mas, assim, neste momento que nós precisamos guerrear, nós temos que ter combustível de guerra, tá certo? Então, nós temos que ter Gorse, nós temos que ter Rock Rose, nós temos que ter Century, tá? E lembrando daqueles que passaram, então, o óleo, o Century, tá certo? O que mais? Rosana, queria fazer uma pergunta. Quando nós preparamos os florais, a gente costuma usar o conhaque, né, que tem uma graduação relativamente baixa. Para usarmos o álcool em gel, que tem uma graduação alcoólica de 70%, isso não vai interferir nos florais? Na qualidade? Na energia do floral? Não.
gente, olha, por que eu digo não? Porque há 3 anos eu estou na Ampara e é assim que eu uso, tá? Eu vou até mostrar, sem querer fazer propaganda, tá? Mas, olha, isso aqui, 70% mata 99,9% das bactérias. Isso aqui eu uso com hidratante para as minhas crianças. E foi interessante porque nunca as mães usaram tanto floral na Ampara, tá certo? Porque como eles são preparados em álcool gel, eu viajei, antes de eu viajar, eu deixei uma sacola com a Rose, cheio dos frasquinhos que eu tinha preparado para poder viajar, né? E entreguei até ela na porta. Eu voltei 10 dias depois, tinha testemunho de mãe que estava utilizando pela primeira vez o floral com o filho. 10 dias depois, essa criança tinha seletividade alimentar, tá certo? Não dormia direito, e a mãe fez um testemunho espontâneo, tá? Ninguém pediu a ela quis mandar um áudio para mim, porque ela estava impressionada e pouco mais de uma semana o filho dela estava começando a comer outras coisas sem fazer ânsia de vômito, tá? Então, assim, eu só posso dizer para você que confie que funciona, tá? Porque essa criança não tomou nada oral e a única coisa que fez isso foi o floral dispensado num álcool gel de 70, tá? Então, muito obrigada. Então, acho que respondi, né? O que mais? Rosana, tem uma dúvida aqui que já surgiu 2 vezes, é da Aline. Ela pergunta se ela pode dar o floral para o avô dela na água, mesmo sem ele saber. Acho que as pessoas estão se referindo às do grupo de risco, que precisam ficar em casa. O avô, ele está com demência, por que ele não pode saber que ele está tomando, que ele vai tomar o floral? Né? Porque assim, está ouvindo, Bruna? Estou te ouvindo, só que ela ainda não explicou mais nada aqui no momento. Ah, tá. Só perguntou isso. Não, porque eu digo assim, o álcool gel, gente, eu recomendo para quem está fora de casa. Para quem está fora de casa, que está nas clínicas, está nos hospitais, né? Que é a nossa medida de segurança, tá certo? Agora, quem estiver em casa, eu digo assim, um idoso, você pode usar o floral no creme hidratante, né? Se essa pessoa está em casa, está com cuidador, não está se expondo, não está saindo, tá certo? Então, a gente sabe, né? O floral próprio em óleo, no creme hidratante, né? Assim, bebês, idosos, massagem, isso tudo pode colocar no óleo, no creme hidratante, né? O álcool gel é para aqueles que estão enfrentando a linha de frente, né? E toda essa questão da medida de segurança. Agora, se é uma questão mais ética, da pessoa saber que está tomando floral, da pessoa não saber que está tomando floral, aí foge um pouco a nossa questão aqui, tá? Mais alguma coisa? Tem a Marcela que perguntou sobre as crianças que estão muito em casa agora, né? Também. Às vezes estão mais agitados ou com alguma dificuldade de concentração, né? Ela pergunta se você tem alguma combinação que possa ser utilizado nesses casos. Não, combinação não, mas hoje eu recomendo que as famílias usem os florais em spray em casa, gente, né? Procure atender cada um com as suas necessidades, mas assim, façam um floral para o todo, para a família, né? Para elevar a vibração, né? Então, eu acredito que, além do floral individual, essa pessoa pode fazer um floral que pegue a família, a harmonia familiar também, tá? Então, usar os florais em spray, né? Tá. Então, é a questão da ética, né?
de dar floral sem a pessoa saber ou não. Então, é o que eu falei antes, né, também, porque, por exemplo, pessoas desacordadas, a gente dá o floral, a pessoa não está sabendo, né? Às vezes a criança também. Então, essa questão de ética, eu não vou comentar agora. Então, assim, eu acredito que a gente tem que fazer. Eu tenho uma mãe que ela tem uma demência senil já bem avançada, mas ela toma florais desde que eu me tornei terapeuta floral. Então, assim, ela não sabe por que ela toma floral, mas ela toma, tá certo? E ela sabe, ela já boca, né? As gotinhas, né? Tá lá, tá com 98, tá certo? Há 30 anos ela toma florais, tá? Então, gente, eu não sei como é que a gente vai fazer com o compartilhamento daqui, né? Então, acredito que, né, a Healing vai disponibilizar, né? Então, o povo está perguntando aqui como vai fazer, tá? Bom, acho que é isso. Mais alguma pergunta? Rosana, eu queria saber se em relação às gestantes, você indicaria alguma fórmula mais específica para elas ou seriam as mesmas que a gente usar para qualquer pessoa? Olha, dentro do que eu comentei, né? Eu acho assim, walnut, dentre os florais de Bach, né? Walnut é um floral que protege bastante. Walnut, red chestnut, chicory, né? A tríade, vamos dizer assim, a tríade de centrar a pessoa nela e de repente aspen, né? Porque um aspen com gentian é só uma preocupação com o futuro, um pessimismo, mas não chega a ser uma desesperança, né? Então, seria um walnut, um red chestnut, chicory, o próprio mimos, com aspen, com gentian, um five flower. Então, tem que ver como que a pessoa está, tá certo? Melhor floral para combater a energia coletiva. Walnut, red chestnut, chicory. Sempre a pessoa nela, né? Ponha gorse, ponha gentian, ponha aspen. E nós estamos falando dos florais de Bach, né? Em outros sistemas, a gente tem ação, que está perguntando, né? Em outros sistemas, a gente tem florais também mais específicos no pânico coletivo, tem nos florais de São Germano, nos florais da Califórnia, mas nos florais de Bach, quem nos protege de influências negativas externas é o walnut, né? Então, nós temos que manter a nossa energia positiva. Então, o walnut, o aspen com gentian, né? Fazendo o centramento, tá? Ok, gente? Rosana, quero te agradecer imensamente, foi maravilhoso. As pessoas estão falando, eu concordo com elas, foi linda a sua palestra. Sempre fico emocionada de ver o seu conhecimento e você trouxe muita amorosidade. Então, eu te agradeço muito. Eu acho que essa é a primeira, e eu não quero ser pessimista, mas eu acho que a gente ainda tem outros aprendizados quando tudo isso passar. Né? Eu acho que não vai terminar, não vai, não adianta, a gente tem outras coisas para aprender. Então, que a gente consiga manter o prumo, né? E que a gente, dessa maneira, a gente consiga ajudar e levar esperança para as pessoas, porque eu acho que hoje é o que mais precisa. Hoje, e a gente vai continuar nesse processo, né? Mas... O que eu queria, Lu, me permitindo, né? Quando eu intuí de fazer essas palestras, né? Eu acho assim, fui muito guiada para ler alguns trechos de Bach muito, muito, muito atuais, né? Então, eu recomendo que todo mundo leia de novo, tá certo? Que leia Cura-te a ti mesmo, né? Que leia O Sofrimento Vem de Nós Mesmos, liberte-se. E assim, leiam Bach, por favor, né? O Dr. Bach está querendo falar por cada um de nós. E tudo que eu acho assim que a gente tem para vencer esse período está aqui,
nos escritos dele, tá certo? Então, assim, leiam Bá de novo. Este é o meu conselho para agora, tá certo? Porque cada vez que a gente lê Bá dentro de uma circunstância, a gente vai descobrindo outros ensinamentos, outras verdades que às vezes a gente não percebia porque não estava naquele momento, né? E aí, por exemplo, agora, ele passou por isso, né? Então, assim, ele tem muito a nos ajudar, né? Ele passou e saiu vitorioso. E, assim, e nos deixou esse sistema fantástico, que já, o Dr. Bá colocou as pedras, gente, né? Eu digo assim, vocês não estão entendendo, o Dr. Bá colocou as pedras para nós passarmos. Então, assim, leiam Bá de novo, né? E usem Bá com outros sistemas. Dr. Bá não tem essa coisa, não pode misturar, não, pode tudo. Eu sou uma que sempre lidei com Bá de uma forma muito livre, né? Reconhecendo a extensão do legado dele, né? Cada pesquisador floral com a sua contribuição, né? E assim, não tem problema misturar, misturem. Né? O método de obtenção é o mesmo que Bá fazia. Então, assim, façam o corpo Bá, usem outros florais que vocês queiram usar de outros sistemas que estejam acostumados também, tá certo? Mas, assim, usem florais, tá? E leiam Bá de novo. Então, essa é a minha recomendação, Lu. Além de tudo que eu falei, por favor, leiam Bá de novo. Tá? Eu concordo, Rosana, porque a gente sempre aprende, né? E a gente entende essa amplitude da obra dele, né? Rô, muito obrigada. Bruna, muito obrigada por ter acompanhado a gente. A Bruna sempre ponta firme. Para todos que estão aqui, agradeço de coração e que a gente possa, com esse conhecimento, levar luz nesse momento de desafio, né? Eu acho que é um momento de aprendizado e um momento de desafio. Então, que a gente possa, com esse conhecimento, levar luz para o mundo, que ele precisa. Luz e esperança, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Rosana, gratidão, gratidão, gratidão. Viu? Eu que agradeço, Lu. Muito obrigada. Que amanhã nós tenhamos uma linda Páscoa, gente. Se Deus quiser, que a gente renasça de esperança, esperança renovada. Tá Exatamente. Certo? É isso bom? mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Bruna.